Opa, e aí? Estamos em mais um vídeo da série Histórias do Reddit e hoje eu preparei um subreddit muito legal. Ao longo dos vídeos o cenário aqui vai mudando um pouquinho, vou organizando aqui, botando mais uma prateleira, dando mais uma mudada, então aos pouquinhos vocês vão vendo a evolução do escritório. Mas, subreddit vai ser finalmente o vídeo Eu Sou o Babaca. O que é esse subreddit? São pessoas que escrevem histórias nesse site, né, chamado Reddit, e essas histórias, essa pessoa pode ou não pode ser uma babaca na história. Então, a gente tá aqui para ler e dar opinião, basicamente uma fofoca na internet. Então a gente lê e eu vou dar minha opinião baseada única e exclusivamente em vozes da minha cabeça sobre a pessoa ser ou não uma babaca. Tem aqui algumas histórias, eu só li o título, eu não li as histórias, mas vamos dar uma olhadinha. Prontos para a história número 1. Título: Sou babaca por ficar chateada com meu namorado me tratar frio por futebol. E aí, será? Antes de ler a história, o que vocês acham? Ela é babaca ou não? Vamos ler. Olá, galera! Eu já postei isso aqui algumas vezes. Adoro a comunidade e sempre tive bons retornos nos meus posts. E dessa vez voltei de novo querendo alguns conselhos. Então vamos lá, tentarei não fazer textão. Faz textão, tá? Faz textão que rende mais vídeo. Contextualizando, eu, mulher 24, sou flamenguista desde criança. Meu time me ensinou a amar o time e torço desde que me entendo por gente e desde que entendo de futebol. Namoro, homem 26, que é vascaíno doente. Desde o começo do nosso namoro, sempre deixei claro... tem mais. Desde o começo do nosso namoro, sempre deixei claro o time que eu torcia, que não abandonaria o Flamengo, mas que não tenho a mesma rivalidade com o Vasco que meu tio e flamenguistas mais velhos possuem. Ele aceitou isso, mesmo tendo uma rivalidade muito forte com o Flamengo e odiando o time. Como todos devem saber, esse final de semana rolou a final da Libertadores. Desde semana passada eu já sabia que ele não veria o jogo. Há 2 anos atrás, mais precisamente na final do Fluminense contra o Boca, começamos um rito com nossos amigos de vermos os jogos juntos. Seja a final da Libertadores, Champions, clássicos ou jogos comuns, já que todos nós gostamos de futebol. Até aí eu estava de boas, que ele não veria o jogo e preferiu uma peça de teatro com o pessoal da empresa. Ele fez outras coisas, eu vi o jogo com a minha mãe no barzinho e estava feliz. Quando cheguei em casa, fiz de tudo para não falar do jogo. Perguntei sobre a peça, se ele já havia comido mais alguma coisa, comentei sobre irmos no final de semana que vem vermos a árvore de Natal na enseada de Botafogo. Mas desde ontem ele me responde como se tivesse obrigado. Responde de forma fria, seca, e eu odeio isso. Em 2021, na fatídica final perdida do Flamengo, eu fiquei muito mal. Acabamos brigando por futebol e quase rompendo, caraca. E desde lá prometi a mim mesma que não deixaria o futebol atrapalhar meu relacionamento, mesmo tendo um amor enorme pelo Flamengo. Porém me sinto chateada, pois ele já tem costume de deixar o futebol atrapalhar em certas coisas. Como por exemplo, se o Vasco perde, ele passa o restante do dia de cara fechada, respondendo mal, sendo pouco carinhoso, mesmo dizendo que não é comigo. Não tem como eu me sentir mal, pois parece que o dia, mesmo tendo sido maravilhoso, ele automaticamente acaba a partir do momento que o Vasco perde. Ele acaba o dia. Eu sempre tento acolher, entender, mas já teve vezes de eu me irritar com esses surtos. Estou com receio de ir final de semana que vem para a casa dele, pois na quarta terá jogo do Brasileirão e o Flamengo pode ganhar outro título. E ele ficar de cara feia ou distante por causa disso. Estou sendo babaca por ficar chateada com essas atitudes? Não, nem um pouco. Babaca está sendo ele, e eu digo por quê. Cara, futebol, quem curte? Eu pessoalmente não gosto muito de futebol, mas
futebol ou qualquer outro esporte que a pessoa curte pra assistir, tá ali pra, pô, ter um tempinho maneiro de passar com os amigos, com a família, assistindo. Tudo bem, durante o jogo a galera se irritar, a galera mais passional, futebol, não sei o quê. Mas, cara, se a pessoa chega em casa a ponto de mudar o dia só por causa de um time que não tá nem aí pra ele, perdeu, e mudar com as pessoas que estão em volta, caramba, não tá sendo babaca pra se sentir chateado, não. Vamos entender assim, tem gente que é extremamente apaixonada pelo futebol, que ama o time e tá legal. É muito bom você ter esse sentimento forte, mas a partir do momento que isso sai do campo e vai pra tua casa, não tá legal não. Conversa, terapia, sei lá, faz alguma coisa, mas isso não pode afetar os outros a seu redor. Acabou de passar uma moto aqui. E o foco tá ruim, mas vamos ver se o foco voltou. Mas é isso. Foi babaca. Vamos ver os comentários. Alguém falou: nossa, se o cara fica mal toda vez que o Vasco perde, ele deve ser o próprio Eustácio. Ai. E ela respondeu: pior que às vezes sim, kkk. Tipo, os tempos mais problemáticos foram em que o Vasco estava na Série B. Esse ano em alguns jogos. Mas eu juro que não consigo entender ele ficar bolado e deixar o final de semana uma droga por causa do título de outro time. Eu não poderia cagar mais caso o Vasco ganhasse a Copa do Brasil, por exemplo. Pois é, cara. Vamos ver mais comentários. Ela deixou claro que o comportamento do cara independe das ações dela. Não tinha essa de deixar ele em paz, colega. O cara não sabe se comportar e pronto. O cara não sabe agir. Infelizmente. Próxima história. Eu sou babaca por não ter feito o almoço. Mulher 23, homem 36, os envolvidos. Moro com meu noivo. Ele é concursado, mas o setor vai acabar e nem tem tanto trabalho. Nesse tempo, bate o ponto home office e segue estudando para outro concurso. Eu sou mulher 23, recém-formada, tentando outra facul pública e um mestrado e empreendendo no ramo que me graduei. Tem dado certo, mas com muito trabalho. Nossa renda é boa, mas o cara não ajuda em absolutamente nada em casa. Só quando eu peço. E no meio dessa narração, às vezes nem eu sei o que precisa ser feito. Numa dessa, hoje eu ia trabalhar perto da hora do almoço. Estou engordando, então falei: podemos ir à academia e você faz o almoço? Já que eu vou ter que trabalhar, ele aceitou. No meio da academia, relatei algumas questões psicológicas que estão me passando e disse que a falta de divisão e a responsabilidade do lar tem pesado muito. Antes de morar com ele, eu corria, nadava e treinava. Nós brigamos por isso. Fui dar aula. Quando terminei, o almoço não estava pronto. Falei que também não ia fazer. Me arrumei e chamei para almoçar fora. 3 vezes. Ele não aceitou? Agora estou no restaurante me sentindo culpada. Não. Tá, tem um edit aqui, mas vamos ver antes. O cara não fez o almoço. O cara ainda reclamou que quando ela chamou ele para almoçar fora. Assim, tá um pouquinho confusa a história, mas aparentemente ele não faz muita coisa e assim, cara, era só fazer um almoço, não é difícil. Não é difícil, faz um arroz, faz uma carne, não precisa nem fazer feijão. Cara, é muito fácil. Pô. Não, e ficar... Deixa eu ver o que ela falou de novo. Chamei pra almoçar fora 3 vezes, ele não aceitou. Então, bonito, queria que ela fizesse o almoço dele ainda. Vamos ver o edit. Edit é quando a pessoa faz tipo um PS. Edit, quando me questionei, ele disse: ué, era pra fazer? Aí eu falei que sim, que eu havia combinado. Mas também eu não faria, achava sacanagem fazer no domingo 13 da tarde, sendo que eu tava trabalhando e ele deitado. Caraca. Não consigo responder os comentários por conta de karma, mas tentando conversar, me sinto muito culpada porque ele fala que ajudaria se eu dissesse o que é pra fazer. Mas eu já tentei, gente. Eu não consigo dizer todo dia e eu não digo, ele não faz. Não, desculpa, cara. Tá na frente dele. Tá na frente dele. Ou
faz que nem criança, desenha, coloca um quadrinho, suas tarefas e faz um check, 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 tipo, gamifica, sabe? Mas, assim, ele tem que fazer isso, não é seu trabalho, não. Os eurocomissários. Não é o babaca. Por isso que ele é assim, tem 36 anos nas costas, é incapaz de fazer o almoço e quando você tem uma rotina cansativa, você ainda se sente culpado por ele não querer almoçar com você. Detalhe, ela ainda dá aula. Ela ainda dá aula. Quem dá aula sabe que, dependendo da rotina, eu não vou nem falar nada. Amor, tem uma história aqui de uma pessoa que dá aula também. Tá tendo os problemas na rotina. E assim, eu falei que eu não vou falar nada, eu vou deixar você responder. Na escala de 1 a 10, o quão cansado eu chego em casa depois de dar aula terça e quinta-feira? 11. Vocês viram. Obrigado, amor. Cara, ela ainda dá aula. Não é o babaca de jeito nenhum. Ele é o babaca. Não é o babaca. Outro comentário. Você não é babaca, nem a mãe, nem empregada de ninguém. O combinado não sai caro, vocês dois são adultos. Mas infelizmente crescemos numa sociedade onde na maior parte das vezes o que você tem no entre pernas determinando você vai fazer mais ou menos a coisa dentro de casa. Complicado, né? Mas é por aí, infelizmente. Outro comentário. Se sentindo culpada por seu namorado ser um babaca, por quê? O que você fez errado? E o que ele fez ou deixou de fazer? Ele que devia se sentir culpado, né? Não, é capaz de ainda reclamar. Se o cara que reclama, não sei o que, não tá limpo, o almoço não tá feito. Gente, tá cada vez mais difícil ser um ser humano funcional, né? Não é o babaca, definitivamente não. E essas foram as histórias de hoje. Espero que tenham se divertido. Vídeo toda segunda e sexta às 11h30 da manhã. Fala se você acha diferente, se você acha que é o babaca, se você acha que não é o babaca, se você me odeia por não gostar de futebol, se tá tudo bem. A Serena tá pedindo também pra vocês se inscreverem. Vem cá, Serena. Vocês vão dizer não pra essa carinha? Manda pro amigo, galera. E é isso.